gostaria de tecer alguns comentários acerca do que acontece hoje no país com esse ativismo judicial que já passou todos os limites. Não dá para acreditar que a nossa briosa Polícia Federal, uma das instituições mais caras e mais respeitadas pela população, possa estar cumprindo ordens inconstitucionais. Vou aqui falar do caso Daniel Silveira versus o ministro Alexandre de Moraes. No meu tempo, eu tenho 59 anos, eu nasci em janeiro de 1963, havia uma regra considerada imbatível. No momento em que dois moleques, aspas, estavam ali num desentendimento e que havia outros moleques em volta, havia uma regra sagrada. Inclusive, aqui no Nordeste, quando era para brigar de verdade, aí se passava uma linha no meio. Aqui é a mãe de fulano e aqui é a mãe de ciclano. E aquele que ultrapassasse essa linha divisória, que nada mais é do que uma linha moral, simplesmente não haveria mais acordo. E literalmente, o pau comia. Por que eu falo isso? Ministro Alexandre de Moraes, o senhor como advogado, os seus escritos, para quem está entrando na faculdade de Direito agora, eu já passei por ela há algum tempo, pretende voltar? A gente é eterno estudante de direito, porque a cada dia que se passa, por exemplo, o senhor está criando novas jurisprudências que os tribunais, pelo país afora, alguns juízes desavisados copiam e outros simplesmente não vão atrás das suas jurisprudências, porque além de ilegais, diante da Constituição Federal, são imorais do ponto de vista da molecada que tem suas regras estabelecidas. Não se pode atacar a mãe do outro. E além de ser covarde, é uma atitude tão mesquinha que não merece o mínimo de consideração pelo simples fato de que eu aprendi uma coisa na minha vida: nunca briguei com ninguém que fosse abaixo do nível que eu sou. Ou seja, eu não sou absolutamente nada, assim como o senhor, ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, data vênia, o senhor também não é nada. Sabe por quê? Existe um Deus que tudo pode, quando Ele quer, quando Ele determina, que chega ao fim, e aqui eu trago a colação uma passagem bíblica que diz que Herodes, um dos Herodes, era uma dinastia, a dinastia Herodes, um dos Herodes, no apogeu do seu poder, o alpendre de sua casa e a população lá embaixo, os súditos, gritavam: é voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus, não é voz de homem. E a própria palavra de Deus diz que esse Herodes, comido de bichos, desfaleceu, ou seja, morreu. Ministro Alexandre de Moraes, quando o senhor ataca a mãe do deputado Daniel Silveira, o senhor ataca de modo pessoal mesquinho e covarde. Eu corro o risco, por exemplo, de ser preso por emitir opinião, mas não dá mais para calar num país em que a Constituição está sendo desrespeitada por um ministro que se arvora ser o pai da Constituição própria e manda prender deputado. E aqui há algo muito mais grave. Seu Arthur Lira, eu vou me ajeitar aqui para poder falar, olhando para sua face também. Deixe de ser covarde, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se curvando não a um poder, porque lá o ministro Cássio Nunes e o ministro Mendonça deixaram claro que não iriam seguir a jurisprudência do Alexandre de Moraes. É dissidência, divergência ou apenas uma rearrumação de forças no Supremo Tribunal Federal?
Uma ministra como a doutora Carmen Lúcia, Rosa Weber, Fachin, Barroso, o Fux, o presidente, que no seu discurso de abertura do seu mandato disse que iria rigorosamente cumprir a Constituição Federal e agora, capitaneado aí pelo grande Alexandre de Moraes, simplesmente está ignorando a Constituição. O artigo 53 da Constituição está sendo rasgado, assim como os outros. E a nossa tristeza maior é que as forças policiais do nosso país, a exemplo da Polícia Federal, que eu reputo aqui, eu ainda reputo que a Polícia Federal é a instituição de maior credibilidade dentre as polícias, não só do Brasil, do mundo. Haja visto que há um brasileiro agora no comando da Interpol. E a gente viveu num estado desse, de exceção. Não tem ninguém armado, mas tem uma arma que não é a BIC do presidente da República, que por seu mistério, acusado por ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem defender a Constituição, disseram que ele iria ser um ditador, então teria que haver forças de pesos e contrapesos para que o presidente não extrapolasse. O presidente não extrapolou 1 milímetro da linha da Constituição. É um constitucionalista, é um homem centrado em trazer um Brasil melhor para cada um de nós. E Vossas Excelências, ministros do Supremo Tribunal Federal, envergonham não só a nós, como brasileiros, mas o mundo inteiro fica estarrecido. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, que dizem como é que o Brasil ainda não reagiu, não através da força, que é tudo isso que vocês querem. Um motivo para que o presidente abra mão de ser um constitucionalista, pegar a caneta e assinar um decreto enviando ao Congresso Nacional para decretar um 142 da vida aí. Não vai trazer bem para ninguém, não. Agora, ministro Alexandre de Moraes. Vamos voltar um pouquinho. Nessa conversa, nesse colóquio, nessa defesa, não de mim, do deputado Daniel Silveira, deputado este que está sendo calado. Ora, se um deputado no Brasil não pode mais falar, enquanto um traficante de porte internacional, recursos públicos estão sendo consumidos para procurar supostamente esse cidadão que desapareceu e não vai voltar mais. Se puder, não volta. A não ser que seja na horizontal, a polícia consiga pegar na horizontal. Na vertical ele não volta. Ele não vai voltar, espontânea vontade. Agora, é muito fácil pegar um deputado quando tem um covarde chamado Arthur Lira. Você. Quando tem outro covarde chamado Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, senador da República, advogado. Que advogado é o senhor, doutor Rodrigo Pacheco? Como é que o senhor consegue olhar no espelho e dizer assim, eu sou senador? Você não é absolutamente nada. E vou dizer por quê. Aqui não estou tratando de ofender ninguém, mas falar verdades. Nos pesos e contrapesos da República, tem que ser respeitado tanto um quanto o outro. Se tem um peso, tem um contrapeso para se contrapor ao peso e vice-versa, o Senado tem o poder de julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Atribuição essa que o presidente da República não tem. A não ser que assine 142. Feche o Congresso, feche o Judiciário, mas aqui, como em outras nações da América do Sul e outras espalhadas pelo mundo, o que acontece é justamente isso. O Judiciário começa a ditar as regras devagarinho, prende um hoje, manda fazer busca e apreensão em outra situação, e de repente o cidadão brasileiro vai perdendo sua liberdade. Já não basta as máscaras, a ciência exaltada pelo Supremo Tribunal Federal do nosso querido Brasil.
E aqui eu trago à colação coisas como esta aqui que a gente pode ver. Prefeitos sendo presos, denunciados pelo Ministério Público, que um bandido como este aqui, ó, que prega abertamente o aborto, e líderes religiosos aceitam um maníaco desse, é um maníaco. Pode me processar. Viu, Dallagnol, aonde o seu lava-jatismo, juntamente com uma rap chamado Moro, deu? Isso estava escrito, não nas estrelas, mas estava escrito naquela regra bem básica que a Bíblia diz. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Hoje, estamos num estado de exceção de que a gente não pode, eu como jornalista e radialista, estou sendo processado. Por quê? Porque mostrei, em um determinado momento, erros de agentes públicos do Estado. E aqui eu não vou citar nomes, aqui eu não vou citar porque o processo está em andamento. Mas no momento certo, as provas vão aparecer. Claro, a gente tem que defender. Ninguém é maluco de acusar alguém ou falar de alguém sem ter provas. Nesse diapasão, aí vem aquela história da fake news, porque virou uma indústria. Ah, processa fulano, processa ciclano, vem um processo daqui, um processo dali, se junta uma camarrilha de pessoas para trazer processos para que você não, como jornalista, como radialista, não possa falar. E aqui eu não levo a minha palavra para você que é do lado do outro lado. Você de esquerda, jornalista, colega meu de esquerda, infelizmente não vê o que está acontecendo, ou vê, mas por conta, né, do cala a boca, daquela coisa que existe ainda no jornalismo brasileiro. É muito fácil, o poder da mídia é muito grande. Tanto é que vocês querem controlar esse veículo aqui chamado internet, onde um sujeito como eu, a uma tia do Zap, que mostra a verdade e quando a verdade chega, ah não, tem as empresas de fact-checking. Estadão, Rede Globo, Folha, UOL. Pô, me permita aqui um pequeno palavrão. Pô, tem vergonha na cara, cara, que tu que tá lá do outro lado. Se você é delegado, se você é policial, os policiais que eu disse aqui, alguns colegas, alguns amigos da Polícia Militar, enquanto no tempo da pandemia eu disse, não bata em ninguém no meio da rua não, meu irmão. Você pode estar batendo numa pessoa que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o irmão de um colega seu que está em casa, não está de trabalho, pertence a outro companheiro, você pode bater num cidadão desse aí. As pessoas foram presas, foram obrigadas a ficar em casa. Em São Paulo, esse carápula chamado João Dória, o que fez com o Estado, e o cidadão desfazer o que fez e ainda se colocar como a terceira via, com as bênçãos de quem? De ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que os senhores pensam mesmo que por conta de uma toga preta, vocês são deuses? Vocês são poderosos? Não. A palavra é simples, a resposta é simples. Não, absolutamente não. Lá em cima há um poder que domina e vocês estão indo longe demais. Para sintetizar, Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes, não atacou sua mãe somente, não. Ele atacou as mães de todo o Brasil. Será que o povo não pensa? A internet não dá essa liberdade de pensamento como está esculpida na Constituição? É livre a manifestação, sendo vedado o anonimato. Eu estou aqui falando porque eu tenho direito de expressão, eu tenho um certo privilégio, porque sou jornalista, a gente tem um capítulo praticamente inteiro da Constituição 220 falando sobre essa questão da liberdade de imprensa, que é diferente da liberdade de expressão. Ela é muito mais densa, ela é muito mais objetiva e ela tem que ser protegida justamente contra esse tipo de ações que estão acontecendo em todo o país. De qualquer autoridade agora se sente ofendido porque foi atingido em sua honra profissional. Ora, se um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um policial de todas as forças se sentiu atingido em sua honra no exercício da atividade profissional, aí aciona, por exemplo, se o sujeito é um agente federal, ele aciona o Ministério Público Federal e coloca uma pessoa sem foro, por exemplo,
para responder do ponto de vista federal, só porque ele tem um distintivo de ser um agente do Estado, mas não vê o que fez, não vê o que provocou a uma pessoa, ou duas, ou mais, ou jornalistas, que são jornalistas de verdade. Estou aqui falando daquele que se come do governo do Estado, come de uma prefeitura, come de um vereador, de um deputado, de um senador que dá um cala-boca e não fala absolutamente nada. Eu não estou falando desse tipo de gente, não. Vocês já morreram, falta só fazer o enterro agora. São cadáveres. Vocês, colegas que agem assim, são cadáveres. Porque hoje pode ser eu, pode ser o Alan dos Santos, Gustavo Gaia, pode ser o meu querido Lisboa, a Bárbara, do Te Atualizei. Bárbara, você representa as mulheres desse país, porque você tem coragem, você tem imaginação, você tem humor para falar de política. Muito empreendedorismo multifacetal do ego, do humor. Não é como o Gedel, 50 e poucos milhões. Não é como esse bandido aqui, esse cabra sem vergonha. Tem um monte de deputado aí mostrando aqui, né, brinquedinho. Vem Lula, vem para a porta da gente assim. Vem ensinar meu filho, vem ensinar minha esposa. Porque eu sendo parlamentar com o mandato na mão e esperar que a polícia bata na minha porta para me levar preso por crime de opinião. Você que estudou direito, rasgue o seu diploma. Você que tem um distintivo, jogue fora, porque se você cumpre ordens inconstitucionais, você é fora da lei. E na analogia do moleque, quando você toca na mãe dos outros, alguém vai tocar na sua mãe. E mãe é sagrada. Mãe é uma instituição sagrada. Vocês não falam tanto em proteger as mulheres? Cadê as ativistas que defendem o homossexual, a lésbica, o negro? Tudo em função de dinheiro, né? E manipular essas pessoas que ainda caem nesse conto da carochinha. É como o Siqueira diz todos os dias no seu programa, somos iguais. O preço que você paga pela uma passagem de avião, daqui da minha Paraíba querida para São Paulo, para o Rio de Janeiro, é o mesmo preço que eu vou pagar e você vai pagar também. Quando a gente paga a entrada do cinema, é o mesmo valor. E por que que eu vou te colocar como uma pessoa que não merece o meu respeito? Sim, respeito sim. Discordância também do mesmo jeito. Agora, enquanto respeitar aquilo que estiver dentro dos parâmetros da família brasileira, que predominantemente é Deus, pátria, família. E estamos conversados. Cada um no seu quadrado, como se diz o ditado, né? Pacheco, Arthur Lira, tem um conselho de um sujeito de 59 anos, com 11 netos. Sai daí, cara. Eu me lembro daquela cena do Roberto Jefferson dizendo: Zé Dirceu, saia daí, você vai trazer prejuízo para a imagem de um homem honesto como é o presidente Lula. E eu tive a satisfação de conhecer Jefferson quando ele era ainda apresentador do programa O Povo na TV, que é hoje o SBT. Antes era TVS, TV Silvio Santos. Roberto Jefferson, apresentador novinho com Wagner Monte e outras meninas por aí, como a Flor, nasceu daquela época, Sérgio Malandro. No caso do Mensalão, onde lá o Joaquim Barbosa, enquanto ministro, deixou bem claro que o único político do Brasil que não meteu a mão no dinheiro público foi justamente Jair Messias Bolsonaro, o cara mais perseguido da história do Brasil. Não vou falar aqui do mundo, porque não tem caso semelhante ao Brasil, não. Não tem. Perseguido, inominavelmente caluniado. E eu digo mais, presidente, se o senhor não tivesse assim 2 filhos, tem 3, cada um no seu quadrado, fazendo exatamente aquilo que qualquer pai gostaria que o filho fizesse por ele. Estou me referindo aqui a Eduardo, que é policial federal, representa a Polícia Federal, e por isso que eu falei na Polícia Federal, porque a Polícia Federal é composta de 99,99% de pessoas que são sérias. É um concurso muito difícil e eu acho que
também inominável alguém desviar da função e obedecer a um ministro totalmente fora da lei, agindo que nem moleque agiria. Porque na analogia do moleque, a molecada do meu tempo respeitava. Se falasse na mãe, a justiça vinha. Mãe é sagrado, repito, é uma instituição sagrada. Voltando à questão dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, sujeito altamente inteligente, no dia da posse do seu pai, ele foi lá como escudo, porque poderia, de algum canto, surgir alguém, segundo Adélio, não com faca, mas com fuzil para atirar, e aquela linha de tiro na retaguarda do presidente, quem assistiu às imagens pode ver que Carluxo estava ali com essa função, de guardar a vida do pai. E Flávio Bolsonaro, que é um sujeito que sabe se portar muito bem dentro do Senado Federal, soube combater muito bem Renan Calheiros. Ah, Renan, uma CPI moldada, feita, jogada aos leões que estavam lá no Senado e na Câmara. Por quê? Por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um ministro que vai para as redes de televisão, tem a abertura nessas redes, porque sabe que for para a internet vai ser chamado mentiroso, para dizer que as urnas são infalíveis e que nós vivemos num Estado de direito perfeito. Aí vem outro amigo do comunismo mundial, exaltando aquela mulher que estocava vento. Acho que é isso aqui, né? Aí dá uma canetada, descondenam um condenado por dezenas de crimes, comprovadamente, um só. Até mesmo antes de delatar, disse, eu quero devolver 200 milhões, mas alguns ministros, e aqui não é instituição suprema não, porque vocês que falam em função de que eles têm que continuar para serem respeitados, a ponto de um ministro dizer assim, não, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal ela vai além do regimento interno, que diz que é as dependências físicas do Supremo Tribunal Federal e não como se fossem deuses onipresentes, onipotentes, oniscientes. Ninguém pode falar de ministro do Supremo Tribunal Federal na internet e fica assim desse jeito. Virou crime falar. Senhor delegado federal, senhor agente federal, como é que os senhores dormem quando chegam em casa e vê o filho, a filha, sua família empreender jornalistas da busca e apreensão por ordem inconstitucional de um só ministro? Eu sou seguidor de um senhor chamado Jesus Cristo, que também não só foi um profeta, não é o salvador da minha alma, mas também é o salvador da tua alma. Basta que você se arrependa. Mas como Senhor da minha vida, eu não posso tergiversar em dizer a verdade. Sem um voto. Eu não votei nos senhores. Sobre o que aconteceu com o senhor Sérgio Moro, que todos acreditavam ser um ser que mereceria a confiança do povo brasileiro, mas agora o Podemos está dizendo que ele é traidor. Podemos, né, do senador Álvaro Dias. Aí eu pergunto, paulista, tu vai entrar nessa? Nós que somos por Deus, pátria e família, vamos deixar que esse povo chegue à nossa porta e diga o que a gente tem que fazer, quando nós somos maioria e a Constituição está do nosso lado? Quando a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Não custa nada você ler não, leia, porque o que você tem aqui é a única coisa que ninguém na face da terra pode tomar de você, conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Para terminar, senhor ministro Alexandre de Moraes, eu repito, Vossa Excelência atingiu a mãe de todos os brasileiros quando, usando uma instituição de Estado, esse inquérito do fim do mundo chamado fake news, que dá até vergonha. Você não sabe o significado de fake news, não. Porque se soubesse e entendesse a gravidade do problema, vocês que estão aí acusando os outros estariam presos.
Se fake news é mentira, travestida de verdade, fake de falso, news de novas ou novos, a grosso modo, né? Os senhores mentem cotidianamente, e aqui eu vou aqui nominar, que é para ficar bem claro, o senhor ministro Roberto Barroso, ministro Fachin, e o senhor ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito é inconstitucional. Todos os juristas que têm responsabilidade com a verdade já disseram que é inconstitucional, não tem pé nem cabeça. Como é que o Estado, a vítima, o advogado, o acusador, que é papel do Ministério Público, e o julgador, que é papel do Judiciário. Ainda há juízes no Brasil que um dia, independente do senhor Arthur Lira, independente do senhor Rodrigo Pacheco, que são duas vergonhas nacionais, por derrubar essa questão de um ministro ficar até 75 anos na corte, acaba tudo isso. 10 anos é o suficiente. Tem que ter renovação, sangue novo, gente que queira sair da universidade e tem ali uma dimensão melhor com a tecnologia. De TI, Vossa Excelência não entende absolutamente nada, fala muita besteira. Seus assessores são assessores de coisa nenhuma, porque não ensinam a Vossa Excelência a falar de tecnologia da informação. Quando o senhor fala sobre tecnologia da informação, que a urna é segura, que não pode haver. Perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Ministro Alexandre de Moraes, na vida tudo tem limites. Como jornalista, eu conheço muita gente me conhece. De cada 10 pessoas, 9,5 sabem da gravidade do que o senhor está fazendo, não só contra o povo, mas contra a Constituição que o senhor prometeu cumprir. E a Constituição não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal interpretar ao seu bel prazer, não. Os senhores estão nesse diapasão de seguir o doutor Alexandre de Moraes. Oh, incomensuráveis Fachin, que inteligência, que sapiência, que sabedoria, Vossa Excelência ter descondenado um condenado, não pela justiça, mas pelo povo. Meus queridos representantes do Ministério Público estaduais e federal, lutem por um Brasil melhor para os vossos descendentes. Há tempo para tudo debaixo do céu, já dizia Eclesiastes. É um livro da Bíblia. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de dizer, há tempo de calar, de ouvir, há tempo de falar e há tempo também de voltar um pouco atrás, nobre Alexandre de Moraes. E o tempo se chama